E aí, galera, aula de hoje vamos falar sobre triângulos, um assunto bacana, muito legal de ser trabalhado, e nós vamos iniciar, como todas as aulas, definindo como a gente faz para construir um triângulo. A definição do triângulo é a seguinte, pessoal: dados três pontos A, B e C distintos, essa parte aqui ela é muito importante, tem que estar distinto. Chama-se de triângulo ABC a reunião dos segmentos AB, BC e o segmento AC. Então, pela definição, nós temos que, para construir um triângulo, eu preciso de três pontos, que nós vamos chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Esses meus três pontos, galera, têm que estar distintos, porque senão não vou conseguir fazer essa construção. E aí, com esses três pontos, quando eu faço a união dos pontos formando o segmento AB, também o segmento BC e, por último, o segmento AC, formando esses três segmentos, nós vamos ter uma figura. Essa figura vai possuir três lados e nós vamos chamar essa figura de triângulo. Só que tem um porém, pessoal. O triângulo a gente vai construir ele não só pela definição. Existem duas leis que ajudam a gente a construir o triângulo de uma forma muito mais interessante e muito mais correta. E eu vou apresentar para vocês essas duas leis. A primeira lei que eu tenho para vocês é a lei de existência de um triângulo. Essa lei ela vai falar para a gente do triângulo em relação aos lados. E a lei de existência ela diz o seguinte, que para construir um triângulo é necessário que a medida de maior lado seja menor que a soma das outras duas medidas. Então, para que eu tenha certeza que aquele meu triângulo vai ser possível realizar a construção, eu posso observar os lados que esse triângulo tem, as medidas que eu vou ter dele, utilizar essa lei de existência e a partir disso a gente vai conseguir determinar se aquelas medidas vai ser possível a construção ou não. Vamos fazer alguns exemplos numéricos que aí vocês vão conseguir entender melhor como que funciona essa prática, tá? Vamos imaginar na primeira situação que o meu triângulo tem as medidas 9, 5 e 7. Então, eu tenho essas três medidas e eu quero tentar, com essas três medidas, fazer a construção do meu triângulo. Bom, pela lei de existência, nós temos que a maior medida que tem é o 9. Esse é o maior lado que possui nesse meu triângulo. Então, eu vou separar esse lado 9 aqui. E para que esse triângulo seja possível a construção, essa medida que vale 9 tem que ser menor do que a soma das outras duas medidas. Se a gente fizer a conta rapidinho de 5 mais 7, vamos chegar à conclusão, né, pessoal, que realmente o 9 ele é sim menor que 5 mais 7, porque o 9 ele é menor do que o 12. Então, podemos concluir que com essas medidas de lado, o meu triângulo ele vai ser verdadeiro e eu vou conseguir sim fazer a construção dele sem problema nenhum. Isso vai ser ao contrário do que nós vamos ter nesse nosso segundo exemplo aqui, ó. Imaginem que eu tenha uma medida de lado 4, a outra medida de lado 1 e a outra medida de lado 2, ok? Vamos ter que verificar o seguinte, qual é a maior medida que eu tenho aqui das três? Bom, é o valor 4, né? Esse valor 4, para que o meu triângulo seja possível a construção, esse valor 4 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados que eu tenho. A gente fazendo a conta aqui, nós temos que o 4 ele é menor do que essa soma?
nós vamos perceber que não, né? Porque a soma de 1 mais 2, a resposta vai dar 3. Então, isso aqui, ele é falso. Se ele é falso, não é possível, se eu tentar fazer a construção com essas medidas, eu não vou conseguir. A outra lei que nós temos para apresentar hoje para vocês é a lei angular. A lei angular, como o próprio nome já diz, ela vai se tratar dos ângulos. Então, quando eu estou observando os ângulos do meu triângulo, eu vou ter que observar e vou ter que usar a lei angular. E ela diz o seguinte: todo triângulo vai ter que ter a soma dos seus ângulos no valor igual a 180. Essa é a forma da nossa lei angular. Se der um valor maior que 180, aquele triângulo ele é falso. Se der um valor menor do que 180, aquele triângulo também será falso. A resposta ela é única e somente 180. Beleza? Um exemplo que a gente pode fazer aqui é, imaginem que eu tenha um triângulo com os ângulos, vou chamar de alfa, beta e gama. Se eu pegar esse triângulo e colocar a soma dos ângulos alfa, beta e gama e a resposta der 180, ok, esse triângulo é possível desenhar, ele é verdadeiro. Se não der o valor 180, esse triângulo ele é falso. Fazendo de forma numérica esse nosso exemplo, vamos imaginar que esse ângulo alfa aqui tenha o valor 50, o ângulo beta tenha o valor 70 graus e o ângulo gama tenha o valor 60. Vamos usar a lei angular para verificar se isso é possível ou não. Fazendo a soma aqui do ângulo alfa, beta e gama, nós temos que isso aqui tem que dar a resposta 180. Vamos verificar se isso acontece. Bom, o ângulo alfa a gente viu que é 50. O ângulo beta nós vimos ali que é 70. O ângulo gama nós vimos que é 60 graus. Fazendo a soma desses três ângulos aqui, né, galera? Nós vamos chegar à conclusão que a resposta ela vai realmente chegar no valor 180 graus. Então, podemos concluir que com essas medidas de ângulo, esse meu triângulo desenhado, ele é um triângulo verdadeiro. Então, é possível realizar essa construção sem problema nenhum, ok? Outra coisa que o nosso triângulo tem são também elementos. Todos os nossos triângulos terão alguns elementos. Esses elementos são itens que todo triângulo vai possuir. E vou adiantando para vocês que todos esses elementos eles irão se repetir no nosso triângulo 3 vezes. Quais são os elementos que aparecem em todo o triângulo? Bom, temos em todo o triângulo vértices, temos em todo o triângulo lados e também temos em todos os triângulos ângulos. Quem são os vértices? Bom, os vértices no nosso triângulo são os pontos. E quantos pontos possui para que eu forme o meu triângulo? Nós já vimos lá no exemplo inicial que eu preciso apenas de 3 pontos. Esses pontos serão colocados com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, se eu quero formar um triângulo ABC, eu vou ter 3 vértices, um vértice chamado A, outro vértice chamado B e o último vértice chamado C. Além disso, também, todo triângulo vai possuir lados. Os lados dos nossos triângulos são os segmentos de reta que a gente tem. E todo segmento de reta, nós já vimos lá na definição, que são a ligação dos pontos do meu triângulo.
Então, quando eu ligo o ponto A com o ponto B, eu tenho um segmento de reta. Quando eu ligo o ponto B com o ponto C, é outro segmento de reta. E também quando eu ligo o ponto A com o ponto C, eu tenho o terceiro segmento de reta. Novamente, os meus lados também se repetirão 3 vezes. Vou ter 3 lados em cada triângulo, beleza? E uma outra coisa que nós temos no triângulo, outro elemento, são os ângulos. E os ângulos de cada triângulo será representado pelas letras gregas minúscula do alfabeto grego. Então, geralmente colocados como alfa, beta e gama. Posso colocar outras letras gregas minúsculas no meu ângulo que aquele meu triângulo possui? Claro que posso, né, galera? Pode ser qualquer letra grega minúscula, não tem problema nenhum. Mas as que mais aparecem em livros, apostilas, exercícios, são essas 3 letrinhas gregas aí, a nossa famosa alfa, beta e gama. Se você conhece outra letra grega minúscula, por favor, pode colocar aí, não tem problema nenhum, no ângulo do seu triângulo, que você vai estar mandando muito bem, beleza? E para a gente terminar a nossa aula sobre os triângulos, não posso deixar de falar também sobre a classificação dos triângulos, pessoal. Nós podemos classificar os nossos triângulos em 2 grupos. Um grupo será a classificação formado pelos lados e o outro grupo será a classificação dos triângulos formado pelos ângulos. Em cada grupo, nós vamos possuir 3 triângulos. Então, eu posso classificar os triângulos num total de 6 nomes diferentes. 3 nomes para os lados e 3 nomes para os ângulos. Alguns aqui que eu vou falar, vocês já devem ter ouvido de algumas aulas de geometria, de matemática por aí. Então, são nomes mais suaves no ouvido de vocês. Outros nomes são novos, vocês vão ter dificuldade no início, mas com a prática a gente vai conseguindo tirar essas dúvidas sem problema nenhum, beleza? Vamos ver então quais são os nomes, quais são as classificações que o triângulo tem quando eu olho apenas para os lados? Olha só, quando eu estou observando os lados do meu triângulo, os nomes que eu posso colocar para eles é o seguinte: equilátero, isósceles ou escaleno. Como que eu vou diferenciar cada triângulo que eu tenho, se ele vai ser equilátero, se ele vai ser isósceles ou se ele vai ser escaleno? É o seguinte, o triângulo equilátero, ele vai possuir 3 lados iguais, galera. Então, se você observar o seu triângulo e ele tem os 3 lados com a mesma medida, com certeza ele vai receber o nome de equilátero. Agora, se o seu triângulo tem 2 lados iguais e a terceira medida ela é diferente, então o nome que o seu triângulo vai receber é isósceles, porque possui 2 medidas iguais. E digo mais aqui no triângulo isósceles: as medidas de lado igual sempre no triângulo isósceles será as laterais e a base será o valor diferenciado. Então, todo triângulo isósceles, esse lado aqui é igual a esse. A base é que será o lado diferenciado. Agora, se você tem um triângulo aí desenhado e verificou que as medidas de todos os lados são diferentes uma das outras, então, com certeza, esse seu triângulo possui o nome de escaleno, porque esse é o nome do triângulo que tem as 3 medidas de lado diferente uma da outra. E são esses 3 nomes. Se eu olho para os lados, é apenas esses 3 nomes que eu vou poder encontrar no meu triângulo, beleza? Agora, quando estamos olhando para os ângulos
os nomes que eu posso classificar esse meu triângulo são outros. Quais são esses nomes? Primeiro é o acutângulo, o segundo já é um triângulo mais conhecido, é o triângulo retângulo, e o nosso último triângulo das nossas medidas de ângulo é o triângulo obtusângulo. Então é o seguinte, para a gente verificar se o triângulo se chama acutângulo, como o próprio nome já dá mais ou menos uma ideia para a gente, pessoal, acutângulo são triângulos que têm três ângulos agudos. Então, para quem não lembra o que é ângulo agudo, são ângulos com valor menor que 90 graus. Então, se você observar que o seu triângulo tem três ângulos que são agudos, todos menores que 90 graus, então com certeza o triângulo que você tem aí, ele se chama acutângulo. Agora, outro nome que eu posso colocar no meu triângulo é um triângulo retângulo. Ele vai ter esse nome quando possuir um ângulo reto. Para quem não sabe o que é ângulo reto, é quando eu tenho um ângulo igual a 90 graus. E geralmente o triângulo retângulo vai receber aqui, ó, bem no ângulo reto, esse símbolo de quadradinho com uma pinta, né, com um símbolozinho aqui no meio. Isso é um triângulo retângulo. Agora, se você observou que o seu triângulo ele tem um ângulo obtuso é quando possui um ângulo maior que 90 graus, qualquer valor maior que 90, então o nome que esse triângulo vai receber é um nome muito parecido com o seu ângulo, né? É o nome de obtusângulo. E é dessa forma que a gente vai conseguir determinar o nome de todos os triângulos, olhando para os lados e também olhando para os ângulos. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, galera. Uma aula simples, rápida, mas muito importante para você tirar todas as suas dúvidas sobre o conteúdo de triângulos. Agora é o momento que você tem para ativar o sininho se você ainda não ativou, se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que muitas outras pessoas aprendam matemática e entram para o nosso time também. Então eu fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Bons estudos.